Meu irmão derramou um prato de sopa quente de frango com legumes bem em cima da minha cabeça durante nosso jantar em família. Senti o líquido queimar meu couro cabeludo, escorrer pela minha testa e encharcar meu cabelo grisalho que eu tinha penteado com tanto cuidado naquela tarde. Pedaços de cenoura e ervilhas caíram sobre meus ombros. O cheiro do caldo de frango se misturou com meu perfume caro. Mas a pior parte não foi a dor física. A pior parte foi o silêncio. 20 pares de olhos me observavam. Ninguém se mexeu. Ninguém disse uma palavra. Meu irmão Rodrigo se levantou lentamente, exibindo aquele sorriso torto que ele havia aperfeiçoado ao longo de 45 anos de conseguir tudo sem esforço. Ele apontou para a porta com um dedo acusador. Você tem 10 minutos para sair da minha casa, ele disse. Sua voz soava teatral, ensaiada. 10 minutos para sair da minha família. Fernanda, minha cunhada, aquela mulher de sorrisos falsos e abraços vazios, permaneceu sentada, imóvel. Então, ela começou a bater palmas, devagar no início, depois mais alto. Outros convidados se juntaram. A salva de palmas ecoou nos meus ouvidos como sinos fúnebres. Limpei meu rosto com o guardanapo e respirei fundo. 58 anos de humilhações condensadas em um único momento. Mas algo dentro de mim não se quebrou. Endureceu. Peguei minha bolsa e tirei um envelope pardo. Joguei-o sobre a mesa. Os documentos se espalharam entre os pratos sujos e as velas acesas. Correto, eu disse, minha voz gelada. 10 minutos e tudo que é seu terá desaparecido. Antes de eu revelar o que aconteceu naquela noite, dá um like se você já chegou até aqui. Se inscreve porque essa história vai te surpreender e comenta. De onde você está vendo minha história, gostamos muito de saber até onde ela está chegando. Para entender como cheguei a este momento, com sopa escorrendo do meu cabelo e vingança nas mãos, preciso te levar de volta. Muito tempo atrás. De volta a quando eu era apenas uma garota invisível em uma casa cheia de vozes que nunca pronunciavam meu nome com amor. Cresci sabendo que eu não era suficiente, que nunca seria. Meu irmão Rodrigo era o sol em torno do qual nossa família girava. Eu era apenas uma sombra no canto. Cada conquista dele era celebrada como se tivesse descoberto a cura do câncer. Ele tirava C em matemática e minha mãe Beatriz organizava jantares especiais. Ele vencia um jogo de futebol no colégio e meu pai Sebastião convidava os vizinhos para comemorar. Eu trazia notas perfeitas para casa e recebia um aceno distraído. Ganhava concursos de ciências e recebia um "muito bom, Carmen", sem entusiasmo, sem que eles levantassem os olhos do jornal. Lembro de um Natal, eu tinha 11 anos. Rodrigo ganhou uma bicicleta novinha, vermelha brilhante com marchas. Ele tinha implorado por ela durante meses. Ele gritou de felicidade e abraçou a mamãe. As fotografias daquele momento ainda existem em algum álbum que nunca mais abri. Eu ganhei um suéter de tricô 2 tamanhos maior, cor mostarda e claramente usado. Cheirava a naftalina e tinha uma mancha na manga. Sorri e disse obrigada, porque era isso que esperavam de mim. Sempre grata, sempre invisível. Rodrigo destruiu aquela bicicleta em 3 meses. Deixou na chuva e a abandonou na garagem até enferrujar. Mas ele sempre tinha algo novo. Sempre havia algo novo para Rodrigo. A única pessoa que realmente me enxergava era meu avô Benedito. Quando eu entrava em uma sala, os olhos dele se iluminavam. Quando eu falava, ele escutava cada palavra como se fosse poesia sagrada. Carmen, ele me dizia enquanto caminhávamos pelo seu jardim de rosas e jasmins. Você tem fogo nos olhos.
Não deixe ninguém apagar. Eu tinha 13 anos na primeira vez que ele me disse isso. Não entendi completamente na época, mas guardei aquelas palavras como um tesouro secreto. Vovô Benedito tinha sido cirurgião, um dos melhores da sua geração. Aposentado antes de eu nascer, ele mantinha seus livros de medicina em estantes de carvalho no escritório. Ele me deixava folheá-los, sentar em sua poltrona de couro gasta e sonhar com futuros impossíveis para uma garota invisível. Você quer ser médica, Carmen? Ele perguntou um dia. Sim, respondi sem hesitar. Quero ser lembrada por algo importante. Ele sorriu, aquele sorriso que enrugava os cantos dos olhos. Então você será. E quando você conseguir, eles finalmente vão entender o que deixaram escapar. Mas minha família nunca entendeu. Aos 18 anos, fui aceita na universidade para estudar medicina. Bolsa integral graças às minhas notas excepcionais. Minha mãe mal levantou os olhos da revista. Que bom, ela disse naquele tom inexpressivo que usava para tudo que fosse meu. Você vai ficar bem ocupada então. Meu pai resmungou algo sobre como seria difícil. Rodrigo riu. Disse que eu provavelmente desistiria no primeiro semestre porque mulheres não eram feitas para esse tipo de coisa. Vovô Benedito me levou para jantar em um restaurante elegante, só nós dois. Brindamos com suco de laranja porque eu não tinha idade para vinho. A doutora Carmen, ele disse levantando o copo, a mulher que vai mostrar ao mundo do que é feita. Chorei naquela noite no meu quarto, não de tristeza, mas de uma mistura estranha de gratidão e dor. Gratidão por ter pelo menos uma pessoa que acreditava em mim. Dor porque essa pessoa não deveria ser a exceção. Os anos de universidade foram brutais. Estudei até meus olhos arderem. Trabalhei em plantões noturnos em cafeterias. Dormia 4 horas por noite. Sempre que sentia que não podia continuar, lembrava das palavras do vovô. O fogo nos meus olhos. Não podia deixá-lo se apagar. Rodrigo foi para a faculdade estudar administração de empresas. Meus pais pagaram cada centavo. Compraram um carro novo para ele. Alugaram apartamentos perto do campus. Ele foi reprovado no primeiro ano 3 vezes. Festas, álcool, namoradas que mudavam todo mês. Meus pais justificavam cada fracasso. Ele está se encontrando, mamãe dizia. Meninos precisam de tempo, papai completava. Me formei com honras em 6 anos. Rodrigo levou 9 anos para terminar um curso que deveria durar 5. Mas quando ele finalmente conseguiu, a festa foi o evento do ano. Mais de 100 convidados, um salão alugado, música ao vivo, um bolo de 3 andares. Quando me formei na faculdade de medicina, vovô Benedito me levou para jantar. Só nós dois. Meus pais estavam ocupados com algo que não consigo lembrar. Rodrigo não atendeu minha ligação. Carmen, vovô me disse naquela noite, os olhos brilhando de orgulho. Sempre se lembre disso. Família verdadeira não é a que compartilha seu sangue. É a que reconhece sua luz quando todos os outros estão cegos. Eu não sabia então que aquelas palavras seriam proféticas, que décadas depois, em uma noite de sopa quente e humilhação pública, aquelas palavras ecoariam como sinos de justiça. Minha residência médica foi meu inferno pessoal. Plantões de 36 horas no hospital. Mãos tremendo de exaustão enquanto suturava feridas. Decisões de vida ou morte com café frio como único combustível. Houve momentos em que meu corpo implorava para desistir, mas eu não desisti. Cada paciente salvo era uma vitória contra todos aqueles que disseram que eu não conseguiria. Toda vez que um paciente segurava minha mão e agradecia com lágrimas,
Eu sentia que minha existência tinha propósito além de ser a filha esquecida. Vovô Benedito visitava sempre que podia. Trazia comida caseira em potes de plástico que eu devorava entre plantões. Sentava na lanchonete do hospital por horas, apenas esperando eu ter 10 minutos livres. Tenho orgulho de você, ele sempre dizia. Mais do que palavras podem expressar. Eu precisava ouvir isso. Precisava como de ar. Porque em casa, quando eu visitava nos meus raros dias de folga, a conversa sempre girava em torno de Rodrigo e seus empreendimentos. Ele havia decidido ser empresário. Não queria trabalhar para ninguém. Era destinado a ser patrão, não empregado. Meus pais olhavam com admiração e deram a ele R$ 50.000 como capital inicial para uma loja de roupas esportivas que faliu em 8 meses. Ele perdeu tudo em estoque que nunca vendeu e um ponto comercial caro demais. Mas meus pais simplesmente disseram que fazia parte do processo de aprendizado. Deram mais 30.000 para a próxima ideia dele, um aplicativo de entrega de comida, antes desses aplicativos serem populares. Ele poderia ter sido visionário se Rodrigo tivesse a mínima noção de tecnologia. Contratou programadores baratos, o produto estava cheio de falhas e a propaganda rodou antes do serviço estar funcional. 6 meses e tudo desmoronou. Terminei minha residência e comecei uma especialização em cirurgia cardiovascular, uma das áreas mais difíceis, mais exigentes e mais competitivas. Escolhi justamente por isso. Queria estar onde os medíocres não conseguiam chegar. Passei mais 4 anos aperfeiçoando minha técnica. Estudei com os melhores. Participei de conferências internacionais, pagando minhas próprias passagens. Li cada novo artigo publicado. Me tornei uma esponja, absorvendo conhecimento como se minha vida dependesse disso. Funcionou. Aos 38 anos, recebi uma proposta de emprego em um dos hospitais mais prestigiados do país. Não apenas como cirurgiã, mas como chefe de cirurgia cardiovascular do Hospital Geral Metropolitano. Era um reconhecimento que médicos com 20 anos a mais de experiência só sonhavam em receber. Liguei para minha família, minhas mãos tremendo. Por uma vez pensei, talvez eles diriam algo significativo, que reconheceriam que a filha invisível havia conquistado algo extraordinário. Minha mãe atendeu. Carmen, que surpresa! Aconteceu algo? Não, mãe. Muito pelo contrário. Fui nomeada chefe de cirurgia cardiovascular no Hospital Geral Metropolitano. É uma das posições mais importantes do país. Silêncio. Tão longo que pensei que a ligação tivesse caído. Mãe, você está aí? Sim, sim. Que bom, filha. Parabéns. Escuta, posso te ligar depois? Estamos organizando um jantar para o Rodrigo. Ele conseguiu investidores para a nova empresa dele. Queremos comemorar grande. Desliguei sem dizer tchau. Sentei no chão do meu apartamento vazio. Chorei até secar. 38 anos e eu ainda esperava algo diferente. Ainda esperava que eles me vissem. Vovô Benedito ligou naquela mesma noite. Ele sempre teve um sexto sentido para saber quando eu precisava dele. Carmen, minha menina brilhante. Sua mãe me contou sobre sua nomeação. Ela deveria estar beijando o chão que você pisa. O que você conquistou é extraordinário. Eles não se importam, vovô, eu disse, minha voz quebrada. Nunca se importaram. Eu sei, meu amor, mas há algo que você precisa entender. A indiferença deles não define seu valor. Você é valiosa pelo que construiu com suas próprias mãos, com seu próprio cérebro, com seu próprio coração. E quando chegar o momento certo, eles vão entender o que perderam. Prometo a você. Não entendi o que ele quis dizer com momento certo, mas vovô Benedito sempre falava em enigmas sobre o futuro.
Rodrigo perdeu todo aquele dinheiro dos investidores em menos de um ano. Sua empresa de consultoria era uma fraude mal disfarçada. Prometia resultados que nunca entregava, cobrando taxas absurdas por conselhos genéricos copiados da internet. Os investidores processaram. Meus pais pagaram o acordo extrajudicial com mais R$ 40.000. Rodrigo nunca enfrentou consequências reais. Ele nunca enfrentou. Foi por volta dessa época que conheceu Fernanda. Ela trabalhava com relações públicas. Era bonita, cabelo castanho sempre perfeito, sorriso praticado, modos impecáveis. O tipo de mulher que sabe se comportar em qualquer situação. Desde o primeiro momento soube que ela era falsa, mas Rodrigo estava encantado. Finalmente havia encontrado alguém que alimentava seu ego tanto quanto nossos pais. Casaram em uma cerimônia extravagante. Mais de R$ 100.000, tudo pago por Beatriz e Sebastião. Fui convidada por obrigação. Sentada em uma mesa nos fundos, longe da família principal, ao lado de primos distantes que não via há anos. Durante o brinde, meu pai falou por 15 minutos sobre como estava orgulhoso do filho. Rodrigo superou obstáculos. Ele disse com voz emocionada. Caiu e se levantou. É isso que um homem de verdade faz. Obstáculos que eles pagaram para resolver. Quedas que eles amorteceram com dinheiro. Mas ninguém mencionou esses detalhes. Vovô Benedito estava sentado ao meu lado. Apertou minha mão por baixo da mesa quando viu meus olhos marejarem. Paciência, ele sussurrou. Tudo vem no seu próprio tempo. Rodrigo e Fernanda se mudaram para uma casa que meus pais ajudaram a comprar. 3 quartos, 2 banheiros, jardim grande em um bairro de classe média alta. Mais do que a maioria das pessoas poderia sonhar em ter aos 30 anos. Eu, que ganhava 4 vezes mais que Rodrigo nos seus melhores meses, tinha comprado meu próprio apartamento anos antes. Paguei sozinha, cada centavo. Meu lugar era menor que a casa do meu irmão, mas era meu. Completamente meu. Os anos passaram e minha carreira continuou a ascender. Publiquei artigos em revistas médicas internacionais. Fui convidada como palestrante em São Paulo, Londres e Tóquio. Realizei cirurgias que outros médicos consideravam impossíveis. Salvei vidas que outros tinham abandonado. Apareci em documentários médicos. Fui entrevistada em programas de notícias como especialista. Meu rosto se tornou reconhecível em círculos profissionais. Médicos jovens buscavam meu conselho. Estudantes queriam praticar sob minha supervisão. Minha família mal notou. Quando apareci em um programa de televisão nacional falando sobre avanços em transplantes cardíacos, minha mãe comentou que meu penteado não me caía bem. Meu pai disse que falei rápido demais. Rodrigo nem assistiu ao programa. Vovô Benedito gravou em uma fita VHS. Assistiu 3 vezes. Um dia, ele me disse durante um de nossos jantares privados: eles vão querer se gabar de que você é filha deles. Vão contar a todos que a famosa doutora Carmen é da família. E quando esse dia chegar, quero que você se lembre deste momento. Quero que você se lembre de quem estava aqui quando você era invisível. Rodrigo continuava afundando em seus próprios fracassos, enquanto eu colhia sucessos. Mas o ego dele nunca diminuiu. Se alguma coisa, cresceu proporcionalmente a cada desastre financeiro, como se a realidade não pudesse tocá-lo. Ele sempre estava protegido pela almofada infinita do dinheiro dos nossos pais. Depois do fiasco da empresa de consultoria, decidiu se tornar incorporador imobiliário. Convenceu Fernanda a largar o emprego estável para se juntar à aventura dele. Vamos ser milionários, ele prometeu com aquela confiança cega que só os incompetentes possuem.
Meus pais deram R$ 60.000 para o primeiro projeto, uma casa velha em um bairro em declínio que Rodrigo alegava ter potencial incrível. Contratou trabalhadores baratos. O trabalho foi terrível. A reforma levou 3 vezes o tempo planejado e custou o dobro do orçamento. Quando tentou vender, o mercado tinha mudado. Teve que vender com prejuízo. Mas Rodrigo tinha explicação para tudo. A economia estava contra ele. Os trabalhadores o traíram. O corretor era incompetente. Nunca era culpa dele. Nunca. Observei de longe, do meu mundo de cirurgias bem-sucedidas e reconhecimento profissional. Sentia uma mistura de pena e repulsa. Pena porque era patético ver um homem de 40 anos dependendo dos pais como um adolescente. Repulsa porque ele nunca demonstrava humildade ou gratidão. Houve uma época, quando eu tinha 43 anos, que tentei estender a mão. Pensei que talvez, se eu oferecesse ajuda genuína, poderíamos construir algo como um relacionamento fraterno de verdade. Liguei para ele numa terça à tarde. Rodrigo, soube que você está procurando novas oportunidades. Tenho contatos na administração hospitalar. Há vagas de gerência que podem te interessar. Trabalho real, estável, bom salário. Ele riu. Uma risada seca, cruel. Trabalho real? Você quer dizer ser empregado de alguém? Carmen, não fui feito para ser um trabalhador comum. Sou empreendedor, visionário. Você não pode entender porque é apenas uma funcionária glorificada que corta corpos por dinheiro. Desliguei sem responder. Aquela foi a última vez que tentei ajudá-lo. A última vez que estendi um ramo de oliveira que ele queimou antes que eu pudesse tocá-lo. Vovô Benedito tinha 87 anos quando sua saúde começou a deteriorar. Problemas cardíacos, ironicamente minha área de especialização. Pessoalmente revisei todos os seus exames. Consultei o melhor cardiologista do país. Garanti que ele recebesse o melhor tratamento possível. Passei cada momento livre com ele. Jantares na casa dele, onde contava histórias de quando era jovem, de suas próprias cirurgias revolucionárias, de pacientes que lembrava décadas depois. Falava da minha avó, que havia falecido antes de eu nascer, com um amor tão puro que me fazia acreditar que amor verdadeiro existia. Carmen, ele me disse uma noite enquanto estávamos sentados na sala cheia de livros antigos. Preciso falar com você sobre algo importante. Sua voz soava diferente, mais séria, mais urgente. O que foi, vovô? Você está se sentindo mal? Preciso ligar para o cardiologista? Não, minha menina, não é isso. É sobre o futuro. Meu futuro, ou melhor, a ausência dele. Meu sangue gelou. Não fale assim. Você ainda tem muitos anos pela frente. Carmen, sou médico. Você é médica. Ambos sabemos ler os sinais. Meu coração está cansado. E está tudo bem. Vivi uma vida longa e majoritariamente feliz. Mas preciso garantir que, quando eu partir, as coisas fiquem do jeito que deveriam. Ele puxou um envelope da gaveta do criado mudo. Era grosso, selado com cera vermelha como nos filmes antigos. Meu nome estava escrito em sua caligrafia elegante na frente. Este envelope é para você, e somente para você. Quando eu falecer, meu advogado, Dr. Paulo, vai entregá-lo formalmente. Mas quero que saiba agora que ele existe. Não abra até aquele momento. Me promete? Vovô, por favor. Me promete, Carmen. Lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. Prometo. Dentro há documentos importantes, instruções, coisas que preparei ao longo de 3 anos. Sua família vai ficar chateada. Sua mãe, seu pai, especialmente Rodrigo. Mas tudo o que fiz foi feito com plena consciência e por razões que vão ficar muito claras. O que tem no envelope?
Justiça, ele simplesmente respondeu. Justiça atrasada. Não entendi então, mas guardei aquele envelope no meu cofre pessoal. Tentei não pensar muito nisso. Pensar significava aceitar que vovô Benedito estava realmente se preparando para partir. 6 meses depois, numa manhã fria de novembro, recebi a ligação que temia. Vovô Benedito havia falecido, pacificamente durante a noite, dormindo, sem dor. Seu coração simplesmente parou, cansado depois de 88 anos batendo. Chorei por 3 dias. Chorei no meu apartamento. Chorei no hospital entre cirurgias. Chorei enquanto dirigia sem rumo pela cidade. Tinha perdido a única pessoa que realmente me amava. A única pessoa que me via inteira. O funeral foi estranho. Meus pais choraram, mas as lágrimas pareciam performáticas. Rodrigo parecia irritado, como se o funeral fosse um inconveniente na agenda dele. Fernanda ficou ao lado dele sussurrando coisas no ouvido e olhando o celular quando achava que ninguém estava vendo. Sentei na primeira fileira usando um vestido cinza escuro, os olhos inchados de chorar. Segurei a mão do vovô no caixão aberto antes do serviço. Ainda estava morna. Inclinei e sussurrei. Obrigada por tudo, vovô. Por me enxergar, por me amar, por me ensinar que meu valor não depende deles. Depois do serviço, o advogado do vovô se aproximou de mim. Um homem mais velho chamado Dr. Paulo, terno preto impecável, pasta de couro gasta. Doutora Carmen, ele disse em voz suave mas formal. Senhor Benedito deixou instruções específicas. Preciso me reunir com a senhora em particular o quanto antes. Há assuntos urgentes a discutir. Minha mãe ouviu parte da conversa. Assuntos? Que assuntos? Somos a família. Seja lá o que papai deixou, diz respeito a todos nós. Doutor Paulo olhou para ela com expressão neutra e profissional. Senhora Beatriz, respeito sua posição. No entanto, o senhor Benedito foi muito claro. Devo me reunir primeiro com a doutora, Carmen em particular. Depois haverá uma leitura formal do testamento para toda a família. Rodrigo se aproximou com seu jeito típico de invadir espaço pessoal. Isso é ridículo. Que segredos o vovô poderia ter com a Carmen? Ela mal o visitava. Aquela mentira me atingiu como um tapa. Passei mais tempo com o vovô nos últimos anos do que minha família inteira junta. Mas não respondi. Não no funeral. Nos reuniremos amanhã, disse ao Dr. Paulo, no meu consultório do hospital, às 4 da tarde. Naquela noite peguei o envelope do cofre, ainda selado, ainda com meu nome na caligrafia do vovô. Passei os dedos pelas letras, sentindo a textura do papel grosso. O que você deixou para mim, vovô? Sussurrei no meu apartamento vazio. Qual é essa justiça de que falou? A reunião com o Dr. Paulo foi reveladora de formas que nunca imaginei. Ele chegou com 3 maletas cheias de documentos. Sentou do outro lado da minha mesa, recusou o café que ofereci e foi direto ao ponto. Doutora, Carmen, seu avô a amava profundamente. Isso deve ficar claro desde o início. Tudo o que ele fez foi porque considerava a senhora a única pessoa digna do legado dele. O que quer dizer com legado? Dr. Paulo abriu a primeira maleta e tirou uma pasta verde. O senhor Benedito era um homem muito inteligente, muito observador. Por décadas ele observou como a família tratava a senhora. Observou como seu filho Sebastião e sua nora Beatriz favoreciam Rodrigo sobre você. Observou cada injustiça, cada desfeita, cada momento que fizeram você se sentir invisível. Minha garganta se fechou ao ouvir aquelas palavras em voz alta, validadas por outra pessoa. Era quase demais. Ele também observou, Dr. Paulo continuou,
Como a senhora se construiu sem a ajuda de ninguém. Como se tornou uma cirurgiã excepcional, uma mulher de sucesso, alguém que faz diferença real no mundo. E decidiu que quando partisse, sua fortuna deveria ir para as mãos certas. Abriu a pasta. Dentro havia um testamento de 40 páginas, cada folha selada e assinada por cartórios. O senhor Benedito deixa para a senhora a totalidade de sua propriedade, ele disse sem emoção na voz, como se lesse a previsão do tempo. 3.200.000 reais em contas bancárias e títulos. A casa onde morava, avaliada em 450 mil reais. Sua coleção de arte, aproximadamente 200 mil reais. Todos os seus pertences pessoais, incluindo sua biblioteca médica, que ele sabia que você apreciaria. Congelei. Não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava ouvindo. São mais de 4 milhões de reais, finalmente consegui dizer. 4.300.000, para ser exata. Para seus pais, ele deixa 100 mil reais para cada um. Para seu irmão Rodrigo, 10 mil reais e uma carta. Dr. Paulo tirou um envelope menor, a ser entregue a Rodrigo durante a leitura formal do testamento. O senhor Benedito foi muito específico. Queria que o neto ouvisse certas verdades. Minhas mãos tremiam enquanto pegava a cópia do testamento, página após página de linguagem jurídica que essencialmente dizia a mesma coisa. Carmen recebe tudo. Carmen é a única herdeira. Carmen é quem merece o fruto de uma vida de trabalho. Isso é legal? Eles podem contestar? Dr. Paulo sorriu pela primeira vez. Doutora, o senhor Benedito e eu trabalhamos neste testamento por 3 anos. É legalmente blindado em todos os sentidos possíveis. Fizemos revisão com 5 outros advogados especializados. Sua família pode tentar contestar, mas garanto que vão desperdiçar tempo e dinheiro. Por que ele fez isso? Entendo que me amava, mas isso vai destruir minha família. Com todo respeito, doutora, sua família se destruiu décadas atrás. O senhor Benedito apenas garantiu que a justiça fosse feita. Além disso, há mais. Mais? Como pode haver mais? Dr. Paulo abriu a segunda maleta. O senhor Benedito me contratou há 2 anos para investigar as finanças do seu irmão Rodrigo. O que descobrimos é preocupante. Tirou outra pasta, esta vermelha. Dentro havia extratos bancários, documentos de empréstimos e registros de transações. Rodrigo atualmente deve 320 mil reais a diversos credores, cartões de crédito, empréstimos pessoais, dívidas de negócios fracassados. Ele vem evitando credores há anos, movendo-se entre esquemas legalmente questionáveis. A casa onde mora tem uma segunda hipoteca que seus pais não sabem. Está há 2 meses da execução. Olhei os documentos com horror e fascinação. Meu irmão, o príncipe da família, estava financeiramente arruinado. O senhor Benedito sabia que Rodrigo eventualmente tentaria pedir mais dinheiro à família, especialmente após seu falecimento, quando esperava herdar uma quantia considerável. É por isso que o testamento é como é. O senhor Benedito não queria que seu dinheiro duramente conquistado fosse desperdiçado pagando dívidas de um homem que nunca aprendeu responsabilidade. Meus pais sabem disso sobre as dívidas do Rodrigo? Não. Rodrigo tem sido muito cuidadoso em esconder, mas eventualmente tudo vem à tona. Dr. Paulo fechou a pasta vermelha e me olhou diretamente nos olhos. Doutora, Carmen, seu avô me deu uma instrução final. Pediu que lhe dissesse isto textualmente. Não tenha medo da tempestade que vem. Você é mais forte que todos eles juntos, e quando tentarem fazê-la sentir culpa,
Lembre de cada vez que fizeram você se sentir invisível. Lembre de quem estava lá quando você não tinha nada. As lágrimas finalmente caíram. Chorei no meu consultório na frente de um advogado que mal conhecia. Chorei pelo avô que me amou tanto que preparou minha defesa mesmo depois de partir. Chorei pela menina que fui, que nunca recebeu o que merecia. A leitura formal do testamento foi 5 dias depois. Meus pais, Rodrigo, Fernanda e eu, nos reunimos no escritório do Dr. Paulo. A atmosfera estava tensa, mas cordial. Todos esperavam ouvir como a herança do vovô seria dividida. Beatriz usava um vestido preto elegante e um colar de pérolas. Sebastião usava seu melhor terno. Rodrigo e Fernanda chegaram de mãos dadas. Ele parecia confiante. Ela usava aquele sorriso praticado que nunca alcançava os olhos. Dr. Paulo começou a ler. Os primeiros parágrafos eram formalidades legais, então chegou aos números. Para meu filho Sebastião Silva, deixo a quantia de R$ 100.000, com a esperança de que ele entenda que dinheiro não substitui presença. Papai acenou satisfeito. R$ 100.000 era uma quantia considerável. Para minha nora Beatriz Silva, deixo a quantia de R$ 100.000, com o pedido de que reflita sobre o que realmente significa ser mãe. Mamãe franziu levemente a testa na segunda parte, mas o dinheiro pareceu suavizar qualquer ofensa. Para meu neto Rodrigo Silva, deixo a quantia de R$ 10.000. O silêncio foi absoluto. Rodrigo se endireitou na cadeira. 10.000? Somente 10.000? Dr. Paulo continuou como se não tivesse ouvido. E uma carta, que agora procederei a ler conforme as instruções do testador. Tirou um papel na caligrafia do vovô. Meu coração batia tão forte que achei que todos poderiam ouvir. Rodrigo, observei você por 42 anos. Observei você desperdiçar oportunidade após oportunidade. Observei você pegar o dinheiro de seus pais sem gratidão ou vergonha. Observei você tratar sua irmã com desprezo quando ela o supera em todos os sentidos. Os R$ 10.000 são mais do que você ganhou honestamente na vida. Rodrigo se levantou violentamente. A cadeira caiu para trás com um estrondo. Isso é uma piada, tem que ser uma piada. Dr. Paulo levantou a mão. Por favor, senhor Rodrigo, sente-se. Ainda não terminei de ler. Não vou sentar. Este testamento é uma fraude. Meu avô estava senil. Alguém o manipulou. Senhor, o senhor Benedito foi avaliado por 3 psiquiatras diferentes durante a elaboração deste testamento. Todos certificaram que estava em pleno uso das faculdades mentais. Se deseja contestar, esse é seu direito, mas aviso que vai perder. Fernanda tocou o braço de Rodrigo. Amor, senta. Vamos ouvir o resto. Ele pegou a cadeira e se jogou nela, a mandíbula cerrada, as veias do pescoço visíveis. Minha mãe estava pálida. Meu pai olhava para o chão. Dr. Paulo continuou lendo a carta. Observei como sua irmã Carmen construiu a vida com as próprias mãos, sem ajuda, sem privilégio, sem a almofada de dinheiro que você sempre teve. Ela é tudo o que você poderia ter sido se tivesse escolhido esforço em vez de privilégio. Por esta razão, e porque ela é a única pessoa nesta família que entende o valor do trabalho e da dignidade, deixo a Carmen a totalidade do meu patrimônio restante. O quê? Beatriz finalmente falou. Totalidade? Quanto é a totalidade? Aproximadamente R$ 4.300.000, mais propriedades e bens, Dr. Paulo respondeu. O caos eclodiu. Rodrigo gritou que era injusto, que eu tinha manipulado o vovô, que ia processar até tirar tudo de mim.
Fernanda tentou acalmá-lo, mas seus olhos lançavam punhais em mim. Minha mãe chorou, não de tristeza, mas de indignação. Meu pai me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Carmen, Sebastião disse, a voz tremendo de raiva contida. O que você fez com o vovô? Como convenceu ele disso? Não fiz nada, respondi com uma calma que não sentia. Nem sabia disso até 5 dias atrás. Mentirosa! Rodrigo gritou. Você sempre foi manipuladora. Sempre quis ser melhor que eu. Nunca precisei querer ser, Rodrigo. Simplesmente sou. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse impedi-las. Mas era a verdade. A verdade que vivi a vida toda sem ousar dizer em voz alta. Rodrigo avançou em minha direção. Dr. Paulo se colocou entre nós. Senhor, peço que se controle ou terei que chamar a segurança. Isso não vai terminar aqui, Rodrigo sibilou. Vou contestar este testamento. Vou provar que você o manipulou. Vou destruir você. Tente, eu disse, me levantando. Mas antes de começar uma batalha legal que não pode vencer e não pode pagar, deveria saber que vovô também investigou suas finanças. Sei sobre os 320 mil de dívida. A segunda hipoteca. Sei de tudo. O rosto de Rodrigo perdeu toda a cor. Fernanda olhou para ele confusa. Do que ela está falando? Que segunda hipoteca? Cala a boca, Carmen, Rodrigo disse em voz baixa, perigosa. Por que deveria calar? Por que sempre tive que calar? Vocês viveram em uma fantasia por décadas, fingindo que Rodrigo é bem-sucedido quando na verdade é um fracasso financeiro que só sobreviveu graças ao dinheiro dos nossos pais. Beatriz se levantou. Pare com isso. Não vou permitir que fale do seu irmão assim. Ele trabalhou duro, tentou construir negócios. Nem todos têm a sorte de ter seu emprego estável. Sorte? A risada que escapou de mim soou amarga até para meus próprios ouvidos. Você acha que isso foi sorte? Estudei por anos enquanto Rodrigo ia de festa em festa. Trabalhei plantões de 36 horas enquanto ele dormia até meio-dia. Construí uma carreira enquanto vocês entregavam tudo a ele. Não foi sorte, mãe. Foi sacrifício. Algo que nenhum de vocês entende. Você é ingrata, minha mãe disse com veneno na voz. Depois de tudo o que fizemos por você. O que fizeram por mim? O que exatamente? Me diga uma coisa, só uma coisa que fizeram por mim que não fizeram em dobro pelo Rodrigo. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor que respondeu minha pergunta melhor que qualquer palavra. É o que eu pensei, eu disse, pegando minha bolsa. Doutor Paulo, mande os papéis que preciso assinar. Estou indo. Carmen, meu pai finalmente falou. Não destrua esta família por causa de dinheiro. Parei na porta e me virei. Não estou destruindo, pai. Vocês fizeram isso décadas atrás. Vovô Benedito apenas garantiu que houvesse consequências. Saí daquele escritório. Não olhei para trás. As ligações começaram naquela mesma noite. Minha mãe, meu pai, até Rodrigo tentou com um tom falsamente conciliador. Todos queriam conversar, reconciliar, encontrar uma solução justa. Ignorei cada ligação. Bloqueei os números. Precisava de espaço para processar tudo. Esperava herdar algo do vovô. Talvez 50 mil reais, talvez 100 mil. Nunca imaginei isso. Nunca imaginei que ele me deixaria tudo. Os meses seguintes foram estranhos. Assinei papéis, transferi propriedades, consolidei contas bancárias. A casa do vovô agora era legalmente minha. Seus livros médicos encheram 3 prateleiras completas no meu apartamento. Sua coleção de arte pendia nas minhas paredes.
Mas a coisa mais valiosa não era o dinheiro ou as propriedades, era a validação. Era saber que alguém me viu, me valorizou e me considerou digna. Vovô Benedito me deu algo que dinheiro não pode comprar: confirmação de que eu não era louca, que as injustiças que vivi eram reais. Rodrigo tentou contestar o testamento como havia ameaçado. O processo durou 6 semanas antes de seu advogado dizer que era inútil. Tinha gastado R$ 1.000 dos 10.000 que herdou, mais 5.000 emprestados em honorários advocatícios. Tudo por nada. Meus pais pararam de ligar depois de 3 meses. Suponho que finalmente entenderam que eu não ia compartilhar a herança, que o dinheiro do vovô não estava disponível para resgatar Rodrigo de suas dívidas sem fim. 1 ano passou, depois 2. Minha vida continuou. Cirurgias, conferências, pacientes salvos. A herança do vovô foi sabiamente investida, gerando retornos que eu nem precisava, porque meu salário já era mais que suficiente. Pensei em começar uma fundação, algo para honrar a memória do vovô, mas queria esperar o momento certo. Queria que significasse mais que apenas dinheiro. E então, 2 anos e meio depois da leitura do testamento, recebi uma ligação de Fernanda. Carmen, a voz dela estava doce, quase amigável. Sei que faz anos que não conversamos, sei que as coisas terminaram mal, mas Rodrigo e eu queríamos estender um ramo de oliveira. Queremos te convidar para jantar na nossa casa. Um jantar íntimo em família. Só nós, seus pais e você, para tentar curar. Cada instinto me dizia para recusar, que isso era uma armadilha, que depois de anos de silêncio, essa gentileza repentina não podia ser genuína. Mas uma parte de mim, aquela parte que ainda era a menina que ansiava pelo amor da família, queria acreditar que talvez eles tivessem mudado, que talvez tivessem refletido, que talvez estivessem prontos para realmente me ver. Quando seria o jantar? Perguntei cautelosamente. Este sábado. Nada formal. Só uma reunião familiar. Temos pensado muito, Carmen. Rodrigo percebeu muitas coisas, amadureceu. Queremos genuinamente reconstruir as pontes que foram quebradas. Havia algo no tom dela que não me convencia totalmente. Ensaiado demais, perfeito demais, como se tivesse praticado cada palavra na frente do espelho. Deixa eu pensar, respondi. Claro, vou mandar o endereço por mensagem. Espero sinceramente que venha. Seria importante para todos, especialmente para Rodrigo. Ela desligou antes que eu pudesse responder. A mensagem chegou 3 minutos depois. O endereço era o mesmo da casa onde sempre moraram. Pelo menos a segunda hipoteca não os havia destruído ainda. Passei os dias seguintes debatendo comigo mesma. Meu lado racional gritava que era má ideia, que depois de anos de silêncio, um convite repentino não podia significar nada de bom, que provavelmente queriam me pedir dinheiro de alguma forma elaborada. Mas meu lado emocional, aquele que nunca consegui matar completamente, sussurrava que talvez eu merecesse dar uma chance a eles, que talvez 2 anos e meio fosse tempo suficiente para reflexão, que talvez pudéssemos finalmente ter algo parecido com uma família funcional. Você já quis tanto que algo fosse verdade que ignorou todos os sinais de alerta? Sábado chegou. Me vesti cuidadosamente. Escolhi um vestido bege, elegante, mas não ostentoso. Não queria parecer que estava ostentando meu sucesso, mas também não queria parecer fraca. O equilíbrio era delicado. Dirigi até a casa com as mãos suadas no volante. A casa parecia a mesma de sempre. Jardim bem cuidado, pintura fresca cor areia, 2 carros na garagem. Um era do Rodrigo, velho mas funcional. O outro não reconheci, provavelmente dos meus pais. Toquei a campainha.
Fernanda abriu a porta com um sorriso largo. Usava um vestido lavanda, cabelo perfeitamente penteado como sempre. Carmen, que alegria que você veio. Entre, entre. O interior da casa cheirava a comida caseira. Frango assado, se não me enganava. A mesa de jantar estava elegantemente posta. Toalha branca, velas, taças de vinho. Elegante demais para um simples jantar familiar casual. Meus pais já estavam sentados na sala. Minha mãe usava um vestido verde escuro e joias que não tinha visto antes. Meu pai usava camisa social e calças de alfaiataria. Todos estavam vestidos como se fosse um evento importante. Carmen. Minha mãe se levantou e me abraçou. Um abraço rígido, desconfortável que durou exatamente 2 segundos. Você está bem. Um pouco magra, talvez. Está comendo direito? A crítica disfarçada de preocupação. Clássico. Estou perfeitamente bem, mãe. Rodrigo entrou da cozinha com uma garrafa de vinho. Parecia diferente. Mais magro, com olheiras pronunciadas. Alguns cabelos grisalhos que não lembrava. Os últimos anos não tinham sido gentis com ele. Mana, ele disse com o que parecia ser um sorriso genuíno. Obrigado por vir. Significa muito para nós. Obrigada pelo convite, respondi automaticamente, ainda em alerta. O jantar começou com conversa leve. O tempo, as notícias, anedotas sem importância. Fernanda serviu o frango com acompanhamentos elaborados. Tudo estava gostoso, tinha que admitir. Fizeram um esforço com a comida. Mas havia algo estranho no ar. Uma tensão subjacente. Olhares que cruzavam entre Rodrigo e Fernanda. Sorrisos que não chegavam totalmente aos olhos. Minha mãe tocava nervosamente o colar a cada poucos minutos. Carmen, meu pai começou enquanto cortava o frango. Temos pensado muito sobre o passado, sobre como lidamos com as coisas quando vocês eram crianças. Aí vinha o discurso preparado. Reconhecemos que talvez não fomos tão equitativos quanto deveríamos ter sido. Beatriz continuou. Que talvez favorecemos Rodrigo de formas que não foram justas com você. Talvez? Como se ainda não pudessem admitir completamente. Amadureci, Rodrigo acrescentou. Tive tempo para refletir sobre meu comportamento, sobre como te tratei, e quero me desculpar. De verdade, Carmen, fui um idiota, um irmão terrível. As palavras soavam certas, o tom parecia sincero, mas algo no meu instinto dizia que não era, que era uma performance cuidadosamente orquestrada. Aprecio o pedido de desculpas, eu disse neutralmente. O que queremos, Fernanda se inclinou para a frente com seu sorriso mais encantador, é reconstruir nosso relacionamento familiar, começar de novo, deixar o passado para trás. E para fazer isso, Rodrigo tomou um gole de vinho. Pensamos que seria bom fazer algo juntos, como família, um projeto que nos una. Lá estava. Sabia que tinha que haver algo mais. Que tipo de projeto? Perguntei. Bem, Rodrigo trocou um olhar com Fernanda. Tenho desenvolvido uma nova ideia de negócio, uma clínica médica holística. Combinaria tratamentos tradicionais com terapias alternativas. Seria revolucionário. E pensamos que você, Fernanda continuou, com sua expertise médica e suas conexões, poderia... Bem, querem que eu invista no seu negócio, interrompi. Não é apenas meu negócio, seria nosso negócio, da família. Todos colocaríamos algo. Você teria uma porcentagem significativa. Seria uma forma de honrar a memória do vovô, usando a herança dele para algo que ajuda pessoas. Ali estava o verdadeiro motivo deste jantar. Não queriam reconciliação. Queriam meu dinheiro. O dinheiro do vovô Benedito, que tanto os doía eu ter.
Quanto vocês precisam? Perguntei diretamente. Rodrigo pigarreou. Bem, para começar, precisaríamos de uns R$ 300.000, mas seria um investimento sólido. Fiz toda a pesquisa. As margens de lucro neste setor são incríveis. Casualmente, quase exatamente o valor das dívidas dele, segundo os documentos que Dr. Paulo me mostrou anos atrás. Entendo, eu disse tomando um gole de água. Você não precisa decidir agora, Fernanda adicionou rapidamente. Só queremos que considere a possibilidade, como forma de nos unir como família. E reconhecemos, meu pai falou novamente, que você trabalhou muito duro pelo seu dinheiro, que vovô deixou para você porque confiava em você, mas também acredito que ele gostaria que a família permanecesse unida. Estavam usando o vovô Benedito como ferramenta emocional. O mesmo avô que explicitamente escreveu no testamento porque não confiava o dinheiro a Rodrigo. Olhei ao redor da mesa, para minha mãe com sua expressão esperançosa, para meu pai acenando como se isso fizesse total sentido, para Fernanda com seu sorriso ensaiado, para Rodrigo tentando parecer vulnerável e reformado, e algo dentro de mim quebrou, não de tristeza, mas de clareza final. Não, eu simplesmente disse. A palavra caiu sobre a mesa como uma pedra em água parada. O silêncio que se seguiu era denso, pesado. Não? Rodrigo repetiu como se não tivesse ouvido corretamente. Não, não vou investir no seu negócio. Não vou dar R$ 300.000 para pagar suas dívidas disfarçadas de oportunidade de negócio. E não vou participar desta farsa de reconciliação familiar que vocês obviamente organizaram apenas para acessar a herança do vovô. As máscaras começaram a cair. O sorriso de Fernanda endureceu. Os olhos de Rodrigo se estreitaram. Minha mãe soltou um suspiro exasperado. Carmen, você está entendendo tudo errado, Rodrigo disse, a voz tensa. Não é sobre dinheiro, é sobre família. Sério? Então me explica por que em 2 anos e meio não recebi uma única ligação, nem mensagem, nada. E de repente, quando precisa de R$ 300.000, sou sua querida irmã novamente. Não seja dramática. Minha mãe interveio. Ligamos muitas vezes depois do testamento. Você que nos ignorou. Vocês ligaram para exigir que eu compartilhasse a herança, para me dizer que era injusto, para me fazer sentir culpa por algo que não decidi. Nunca ligaram para perguntar como eu estava. Nunca ligaram só para conversar. Só queriam o dinheiro. O dinheiro que deveria ter sido de toda a família. Rodrigo cuspiu as palavras, veneno pingando delas. Meu avô estava senil. Você o manipulou. Seu avô estava mais lúcido do que você esteve sua vida inteira. E você sabe disso. É por isso que não conseguiu ganhar a contestação, porque 3 psiquiatras certificaram que ele estava completamente são. Você sempre foi a favorita dele, Rodrigo continuou, a voz subindo em volume. Sempre te tratou como se fosse especial, como se fosse melhor que todos nós. Ele me tratou com respeito básico, algo que vocês nunca fizeram. Isso não é favorecimento, Rodrigo. É o mínimo que um ser humano merece. Respeito básico. Rodrigo riu amargamente. Você sempre pensou que era melhor que nós, sempre olhando de cima, julgando com sua carreira perfeita e sua vida perfeita. Minha vida não é perfeita, mas construí sozinha, sem ajuda de ninguém exceto o vovô, que só me deu apoio emocional, não dinheiro. Tudo que tenho, ganhei com meu próprio esforço. Você pode dizer o mesmo, Rodrigo? Ele se levantou abruptamente. A cadeira raspou no chão. Estou cansado da sua atitude de superioridade moral. Estou cansado de você agir como vítima. Você teve as mesmas oportunidades que eu. As mesmas oportunidades? Eu me levantei. Te deram R$ 100.000 para a educação?
Não, porque pagaram a sua completamente. Te compraram um carro aos 18? Sim. Eu? Não. Te apoiaram financeiramente até os 40 anos? Sim. Eu? Nunca. Não tivemos as mesmas oportunidades, Rodrigo. Você teve privilégio após privilégio e desperdiçou todos. Porque nunca tive o talento natural que você tem, ele finalmente gritou. Porque não sou um gênio como você. E ali estava. A verdade que esteve escondida sob anos de arrogância e supercompensação. Não era que Rodrigo pensasse que era melhor que eu. Era que sabia que não era. E não suportava. Você não precisa ser gênio para ser responsável, eu disse mais calma. Não precisa ser brilhante para ser grato pelo que te dão. Não precisa talento excepcional para tratar sua família com respeito básico. Respeito? Fernanda se juntou, a voz afiada, cheia de indignação. Quer falar sobre respeito? Você veio aqui esta noite com seu ar de superioridade, nos julgando do seu pedestal alto. Não veio disposta a reconciliar. Veio para esfregar seu sucesso nas nossas caras. Vim porque fui convidada, sob pretexto de reconciliação. Vim para dar uma oportunidade que, francamente, vocês não mereciam. E o que encontrei foi exatamente o que esperava. Uma emboscada financeira disfarçada de jantar familiar. Você é egoísta, minha mãe disse em voz gelada. Vovô ficaria decepcionado ao ver no que você se tornou. Uma mulher amarga que se recusa a ajudar a própria família. Aquelas palavras me atingiram, mas não do jeito que ela esperava. Me atingiram com a clareza final de que, não importasse o que eu fizesse, nunca seria suficiente para eles. Podia dar todo o dinheiro do mundo e ainda encontrariam algo para criticar. Vovô ficaria orgulhoso, respondi firmemente, porque fiz exatamente o que ele me ensinou: a me valorizar, a não me deixar ser usada, a entender que família não é só sangue, é respeito mútuo. Então vá embora, Rodrigo disse, se aproximando de mim com passos pesados. Se nos despreza tanto, saia da nossa casa. Com prazer. Peguei minha bolsa do encosto da cadeira, mas antes que pudesse dar um passo, Rodrigo fez algo que não vi vindo. Pegou o prato de sopa quente que estava na frente dele, ainda fumegante porque tinha acabado de ser servida como segundo prato, e virou sobre minha cabeça. O líquido quente queimou meu couro cabeludo. Senti deslizar pelo meu rosto, pelo meu pescoço. Encharcou meu vestido bege. Pedaços de legumes caíram sobre meus ombros. A dor era intensa, mas o choque era pior. 20 pares de olhos me observavam, porque não estávamos sozinhos. Havia outras pessoas na casa. Amigos de Rodrigo e Fernanda que estavam na sala adjacente, supostamente para chegar mais tarde, mas que claramente estavam lá o tempo todo, ouvindo. Você tem 10 minutos para sair da minha casa, Rodrigo disse, apontando para a porta com voz teatral. Seu rosto estava vermelho de raiva. As veias do pescoço pulsavam. 10 minutos para sair da minha família para sempre. O silêncio era absoluto. Ninguém se mexeu, ninguém protestou. Meus pais permaneceram sentados, olhando para os pratos. Não disseram nada em minha defesa. Não fizeram nada para parar o filho. E então Fernanda começou a aplaudir. Devagar no início, depois mais alto, como se o marido tivesse acabado de fazer algo admirável. Os convidados na sala adjacente se juntaram. Palmas que ecoaram nos meus ouvidos como sinos fúnebres. Limpei meu rosto com o guardanapo que ainda segurava. Respirei fundo. 58 anos de humilhações tinham levado a este momento. Mas eu não era mais a garota invisível. Não era mais a mulher que aceitava desfeitas em silêncio. Peguei minha bolsa de couro preta, minha bolsa que sempre carregava comigo.
onde guardava coisas importantes, onde, por alguma razão que não conseguia explicar completamente, tinha trazido certos documentos esta noite, como se uma parte de mim soubesse que precisaria deles. Tirei um envelope pardo grosso e joguei sobre a mesa com tanta força que as taças de vinho tremeram. Os documentos se espalharam entre os pratos sujos e as velas que ainda queimavam. Correto, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. 10 minutos, e tudo que é seu terá desaparecido. O sorriso de Rodrigo vacilou apenas por um momento, mas vi o medo cruzar seus olhos antes que pudesse esconder. O que é isso? Fernanda perguntou, pegando um dos documentos. Isso, eu disse, limpando outro pedaço de cenoura da bochecha. É o testamento do vovô Benedito, caso tenham esquecido. Leia em voz alta, Fernanda, a parte onde ele explica exatamente por que Rodrigo recebeu apenas R$ 10.000. Todos já conhecem o testamento, Rodrigo rosnou, mas seus convidados não. Apontei para a sala adjacente, onde os amigos continuavam assistindo em silêncio. Não queriam uma audiência para minha humilhação? Bem, agora vão ouvir a história toda. Tirei outro documento. Isso é um relatório financeiro detalhado das suas dívidas, Rodrigo. R$ 320.000. Contou para Fernanda sobre a segunda hipoteca desta casa? Contou que está há 2 meses de perder tudo. Fernanda virou para o marido com olhos arregalados. Do que ela está falando? Que segunda hipoteca? Ela está mentindo, Rodrigo disse, mas a voz tremia. Não estou mentindo, e posso provar. Tirei outro papel. Isso é o documento da segunda hipoteca, assinado por você há 18 meses, R$ 75.000 a 25% de juros anuais. Um empréstimo predatório que aceitou porque nenhum banco de verdade emprestaria dinheiro para você. A cor sumiu do rosto de Fernanda. Ela pegou o documento com mãos tremendo e começou a ler. Seus olhos se moviam rapidamente pelas linhas. A cada segundo que passava, sua expressão endureceu. Rodrigo, isso é real? A voz dela era apenas um sussurro, mas carregada de fúria contida. Você hipotecou nossa casa sem me contar? R$ 75.000? Em que você gastou esse dinheiro? Mas eu não tinha terminado. Tirei outro documento, depois outro, depois outro. Espalhei sobre a mesa como cartas em um jogo de pôquer onde eu segurava a mão vencedora. Isso é um empréstimo de R$ 30.000 que pegou usando informações de renda falsas. É tecnicamente fraude. Este outro é um cartão de crédito que está em cobrança há 8 meses. Aqui está um processo de um ex-sócio que diz que você roubou R$ 45.000 dele. Continuei. Rodrigo tentou pegar os papéis, mas me movi mais rápido. Anos de cirurgia tinham aperfeiçoado meus reflexos. Não me toque, eu disse em voz gelada. Você já me queimou com sopa. Se colocar a mão em mim de novo, chamo a polícia. E confie, com todos esses documentos de fraude, eles vão adorar conversar com você. Ele parou, respirando pesadamente como um touro prestes a investir. Mas espere, continuei, saboreando cada segundo de ver o mundo dele desmoronar. Tem mais. Porque vovô Benedito não apenas investigou suas finanças. Ele me deixou instruções específicas sobre o que fazer com certas informações. Tirei uma pasta diferente, esta verde escura. Lembra daqueles investidores que perderam dinheiro na sua empresa de consultoria? 5 anos atrás? Os que aceitaram um acordo extrajudicial pago pelos nossos pais? Carmen, não se atreva, Rodrigo disse em voz perigosamente baixa. Acontece que um desses investidores era amigo pessoal do vovô
E quando descobriu o que aconteceu, ele contatou outros que também foram fraudados por você. São 6 pessoas no total que perderam juntas R$ 230 mil pelas suas falsas promessas. Aquilo já foi resolvido legalmente. Meu pai finalmente interveio, encontrando a voz. Foi resolvido com um acordo de confidencialidade que exigia que as vítimas não falassem publicamente sobre o caso. Mas esse acordo tem uma cláusula. Se Rodrigo cometer fraude novamente, o acordo é anulado e eles podem prosseguir com acusações criminais. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. E adivinha o que descobri há 3 meses? Continuei. Rodrigo tem operado outra empresa de consultoria sob um nome diferente, usando exatamente o mesmo esquema, prometendo resultados impossíveis, cobrando adiantado e desaparecendo quando os clientes pedem explicações. Já há 4 novas vítimas. Você está mentindo, Rodrigo disse, mas a voz não tinha convicção. Não estou mentindo. Tenho declarações juramentadas, tenho e-mails, tenho contratos assinados por você com promessas que sabia que não podia cumprir. E melhor de tudo, levantei meu celular, gravei esta conversa inteira, incluindo a parte onde você me agrediu fisicamente na frente de testemunhas. Fernanda deixou cair o documento que segurava. Seu rosto tinha ido do choque e fúria para algo próximo de horror. Quem é você? Ela perguntou a Rodrigo. Quem diabos você é de verdade? Fernanda, me escuta. Ele tentou pegar o braço dela, mas ela se afastou violentamente. Não me toque, não chegue perto de mim. Não aguentei suas mentiras por anos, suas promessas vazias, seus negócios fracassados. Mas fraude, vítimas reais, possibilidade de prisão. Não vou afundar com você. Rodrigo, contrate um advogado. Vai precisar de um para o divórcio também. Ela saiu da casa deixando a porta aberta. O som do carro dela ligando ecoou no silêncio que deixou para trás. Rodrigo afundou em uma cadeira, a cabeça nas mãos. Pela primeira vez na vida, parecia verdadeiramente derrotado. Não havia ego, não havia arrogância. Apenas um homem de 45 anos finalmente enfrentando as consequências de décadas de irresponsabilidade. Mas não é tudo. Continuei sem misericórdia. Ainda tinha 2 minutos dos 10 que ele me deu. Esta casa, a casa onde me ordenou sair em 10 minutos, sabe de quem é de verdade? Rodrigo lentamente levantou a cabeça. Quando compraram esta casa há 13 anos, mamãe e papai deram R$ 50 mil de entrada. Você pegou hipoteca pelo resto, mas nunca conseguiu manter os pagamentos de forma consistente. Refinanciou 3 vezes, pegou aquela segunda hipoteca e há 4 meses, quando estava prestes a perder tudo, alguém pagou todas suas dívidas de hipoteca. Tirei o último documento. Uma escritura. Fui eu. Paguei R$ 310 mil para liquidar suas hipotecas. E como parte do acordo com o banco, a casa foi transferida para meu nome. Esta casa, Rodrigo, não é mais sua. É minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os convidados na sala adjacente, que vinham assistindo este drama como se fosse uma peça, prenderam a respiração. Você não pode fazer isso, minha mãe sussurrou. Não pode tirar a casa dele. Não é mais a casa dele, é minha casa, e tenho todo o direito legal de pedir que ele saia, na verdade. Olhei meu relógio novamente. Disse que em 10 minutos tudo que era dele teria desaparecido. 9 minutos e meio se passaram. Carmen, por favor, meu pai falou, a voz rachando. Ele é seu irmão, não pode deixá-lo na rua. Não posso? Ele não teve problema em me ordenar para fora da família dele depois de me escaldar com sopa quente. Por que deveria mostrar mais misericórdia do que ele me mostrou?
Ajoelhei ao nível dos olhos de Rodrigo. Ele ainda estava sentado, com expressão de completo choque. Mas ao contrário de você, não sou cruel sem razão. Então aqui está a proposta. Você pode ficar nesta casa, minha casa, por 6 meses. 6 meses para conseguir um emprego de verdade, para começar a pagar suas dívidas, para endireitar sua vida. O aluguel será de R$ 2.000 por mês, um preço justo de mercado. Se pagar em dia, se cumprir suas obrigações, se realmente mostrar que mudou, então em 1 ano vou considerar vender a casa de volta para você pelo preço que paguei, sem juros. E se eu não conseguir pagar? Ele perguntou em voz oca. Então terá que se mudar, e a casa será vendida para o maior lance. Essas são as regras que o mundo real segue, Rodrigo. As mesmas regras que o resto de nós sempre seguimos. Bem-vindo à realidade. Me levantei e me dirigi à porta. Mas antes de sair, me virei uma última vez para meus pais. E vocês também, Beatriz e Sebastião. Quero que saibam algo. Por 58 anos busquei sua aprovação, seu amor, seu reconhecimento. Me matei estudando, trabalhando, me construindo, pensando que um dia vocês realmente me veriam, que um dia diriam que estavam orgulhosos de mim. Lágrimas rolaram pelas minhas bochechas, misturando-se com os restos da sopa. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Mas vovô Benedito me ensinou algo crucial antes de morrer. Ele me ensinou que amor e respeito não podem ser implorados, não podem ser conquistados com realizações. Ou são dados livremente, ou não valem a pena ter. E vocês nunca me deram livremente. Sempre tive que lutar por migalhas enquanto Rodrigo recebia banquetes sem fazer nada. Carmen, por favor. Minha mãe estava soluçando agora. Não destrua esta família. Não destruí, mãe. Vocês destruíram décadas atrás. Quando decidiram que um filho valia mais que o outro. Quando escolheram ego sobre equidade. Quando preferiram o conforto das mentiras ao desconforto da verdade. Estou apenas colocando nome no que sempre existiu. Tirei um envelope menor da bolsa e coloquei sobre a mesa. Isso é para vocês. São 2 cheques, um para cada, R$ 50.000. É mais do que deram ao vovô na vida dele, mais do que investiram na minha educação, mais do que reconheceram minha existência. Peguem como minha última contribuição para esta família. Não queremos seu dinheiro, meu pai disse, o orgulho ferido. Claro que querem. Queriam desde o momento que souberam da herança. É por isso que organizaram este jantar. É por isso que me convidaram depois de anos de silêncio. Então peguem, mas saibam disso. É a última coisa que vão receber de mim. Depois de hoje, vocês não existem para mim. Não haverá mais ligações, mais jantares, mais oportunidades. Caminhei para a porta, parando no batente. Vovô Benedito estava certo sobre tudo. Ele me disse que um dia vocês iam querer se gabar que sou filha de vocês, que iam querer contar ao mundo que a famosa doutora Carmen é da família. E quando esse dia chegasse, deveria me lembrar de quem estava lá quando eu não era famosa. Esse dia já chegou. Nos últimos anos, fui entrevistada em programas nacionais. Salvei vidas que outros médicos consideravam perdidas. Recebi ofertas de hospitais em 3 países diferentes. E toda vez que alguém me pergunta sobre minha família, sabe o que digo? Digo, meu avô foi o melhor homem que conheci. E então mudo de assunto, porque vocês não merecem fazer parte da minha história de sucesso. Olhei meu relógio uma última vez. Meus 10 minutos acabaram, e efetivamente tudo que era de vocês desapareceu. Seu filho perdeu a casa, a esposa e sua falsa imagem de sucesso. Vocês perderam a filha. Não porque sou cruel,
mas porque finalmente entendi o que vovô tentou me ensinar, que meu valor não depende do reconhecimento de vocês. Saí daquela casa de cabeça erguida, com sopa ainda escorrendo do cabelo, mas com o coração mais leve que senti em décadas. Ouvi soluços atrás de mim, mas não olhei para trás. Não havia nada ali que valesse a pena guardar. 3 anos se passaram desde aquela noite. Rodrigo cumpriu o ultimato. Devolveu o dinheiro às vítimas vendendo tudo que tinha de valor. Conseguiu emprego em vendas. Nada glamuroso, mas honesto. Paga o aluguel de R$ 2.000 pontualmente todo mês. Ainda tem 7 anos para pagar a dívida comigo, mas pelo menos está tentando. Fernanda se divorciou e se mudou para outra cidade. Meus pais tentaram entrar em contato várias vezes durante o primeiro ano. Ignorei cada ligação, cada mensagem, cada carta. Eventualmente pararam de tentar. E com parte da herança do vovô Benedito, criei a Fundação Benedito Silva para Jovens Médicos. Concedemos bolsas integrais para estudantes de medicina que vêm de famílias sem apoio, que têm que se construir sozinhos, que são invisíveis nas próprias casas. Em 3 anos, ajudamos 47 estudantes a realizar seus sonhos. Toda vez que entrego uma bolsa, vejo o vovô Benedito nos olhos deles. Vejo a gratidão, a determinação, o fogo que não pode ser apagado. E sei que ele estaria orgulhoso, porque no final, família verdadeira não é a que compartilha seu sangue, é a que reconhece seu valor, celebra suas conquistas e te apoia nas quedas. É a que te enxerga quando você é invisível para todos os outros. Vovô Benedito foi minha família verdadeira. E agora esses 47 estudantes e as centenas que virão depois deles também são minha família. Uma família que construí, baseada em respeito mútuo e amor genuíno. Veja bem, às vezes a família que você precisa não é aquela em que nasceu. É aquela que escolhe construir quando finalmente entende seu próprio valor. Sangue grita, mas respeito sussurra. E dura mais. Sabe, pela maior parte da minha vida, achei que família fosse algo em que você nascia. Mas agora sei que é algo que você constrói com confiança, gentileza e respeito. Passei anos tentando ganhar amor de pessoas que nunca foram capazes de dá-lo. A verdade é que quando você finalmente para de perseguir a aprovação, começa a encontrar paz. Vovô Benedito estava certo o tempo todo. Sangue pode nos conectar, mas é respeito que nos mantém juntos. E quando você aprende a se valorizar, ninguém pode fazer você se sentir pequena novamente. Se você concorda comigo e gostou da minha história, mostre enviando um like neste vídeo. Vamos ver quantos somos. Tenho curiosidade. De que cidade você está ouvindo e que horas são aí? Escreva nos comentários. Obrigada por ouvir e compartilhar seu tempo precioso comigo. Para mais histórias de vida como esta, confira os outros vídeos do meu canal e se inscreva. Na tela você encontrará 2 novas histórias de vida que tenho certeza que vai gostar. Clique em uma para ouvir agora mesmo, com carinho.